Pessoal, boa noite, né? A gente vai começar então mais uma live aí da nossa comunidade científica. Para a gente tem sido assim muito bacana, uma experiência incrível. A gente está vivendo esses momentos, né, de troca, de experiência para falar sobre diversos tipos de tratamentos, e receber grandes profissionais como a doutora Daiane, que já é a segunda vez que está aqui com a gente dentro da nossa comunidade científica. Semana passada, quando eu a convidei, né, Daiane, eu falei, Daiane, a gente vai falar sobre um tema diferente dessa vez, que é o uso da feniletilamina, que graças a Deus, assim, foi um desenvolvimento muito bacana do nosso laboratório e um produto que está sendo lançado, né, aí agora para o mercado. A gente já tem trabalhado com ele internamente, dentro das nossas clínicas pilotos, dentro das clínicas dos nossos parceiros, e agora a gente quer ampliar e mostrar para vocês, né, um pouco mais sobre a feniletilamina e para mim, assim, é uma substância que faz muito sentido, porque vocês vão ver aí durante a aula da doutora Daiane, que a gente vai falar muito sobre dopamina, que a gente vai falar muito sobre ansiedade, sobre depressão, sobre transtorno de TDAH, né, Daiane? Que a gente tem uma Isso. boa aplicabilidade. Então, assim, é novidade mesmo no segmento, principalmente clínico dos nossos pacientes. Então, assim, para a gente, com certeza, vai ser uma marca cada vez maior dentro da melhora desses pacientes, dentro da representatividade dos tratamentos de vocês aí na vida desses pacientes, né? E é disso que a gente vive, né? De resultados, de pacientes felizes, de pacientes satisfeitos. Daiane, obrigada, viu, por você ter aceitado aí estar conosco mais uma vez. Sei que seu dia é puxado aí, né? É, e realmente Hoje, tirar esse tempinho para nós é gratificante, viu? muito obrigada, Tamires. E assim, é um prazer enorme estar aqui junto com a Central, né, Injetáveis, para falar sobre assuntos muito importantes na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu acho que entrando nessa parte de TDAH, de depressão, de ansiedade, hoje depressão é uma coisa que a gente convive muito comum, Sim, né? E assim, dentro do consultório hoje eu trabalho mais para a área voltada para emagrecimento, mas se a gente não tiver esse olhar para a ansiedade, para a depressão, para esses transtornos de atenção, a gente não consegue tratar o paciente adequadamente, né? Eu acho que sim, tudo envolve ainda mais nessa área de emagrecimento, alta performance. Se você não tiver essa pessoa totalmente com você, com desejo, com vontade, com melhora da ansiedade, depressão, né? Deixar essa pessoa feliz, ela não vai ter resultado o esperado que você deseje, nem que o paciente é, deseja, né? Então, acho que depois, ainda mais essa Covid, né, Tamires? com Eu acho que a certeza. maioria das pessoas estão ansiosas, estamos, né, Sim, cada vez mais, né? Eu costumo falar assim, independente da área de segmento do trabalho de cada um de vocês médicos, essa parte, né, de sistema nervoso central, de perceber um pouco mais a parte de neurotransmissores, ela é muito impactante, né? O paciente ele vai para vocês para um emagrecimento e ele chega lá, ele, né, ele tem depressão, ele chega lá, ele tem ansiedade, ele não dorme bem, ele tem, você percebe ali traços de TDAH, né, que não foram identificados anteriormente. Então, perceber esses pacientes é muito impactante e muito importante, porque um tratamento de emagrecimento, de hipertrofia, ele vai ter impacto positivo ou negativo através desses outros pontos, né? É igual até muito pouco tempo a gente não falava em um tratamento intestinal e hoje a gente já não consegue trabalhar uma depressão sem fazer modulação intestinal. Então tem todos fala esses muito. pontos, né? Eu acho que a gente tem que separar uma aula, Tamires, só de modulação intestinal, porque ô coisa que eu Só. gosto. É verdade. Não, a modulação intestinal cada vez mais, né? Quando você linka
parte intestinal aí pensando na depressão, na parte de dores crônicas, né? Não tem como separar. Mas hoje a gente veio falar sobre a molécula conhecida como a molécula do amor, né? Com certeza. E eu vou Eu já falar te uma coisa coloquei pra aí como você. anfitriã, se você tiver alguma apresentação, você pode colocar, tá bom? Ah, eu tenho, vou mostrar para vocês. O bom é que a pessoa aqui, ela é bem assim, sabe, antenada no negócio, ela consegue colocar as aulas tudo bonitinho. Eu vou colocar para vocês. Mas antes disso, eu igual a Tamires falou, e realmente é muito interessante a gente abordar isso com o paciente, né? Eu acho que em todas as áreas, independente de o que você for, cardiologista, nefrologista, dermatologista, todas as áreas, tem que ficar atento ao humor do paciente hoje. Porque se a gente deixa passar, aí um paciente pode, né, atentar até contra a vida, e eu acho que isso a gente pode atentar e tentar ajudar ele em várias formas. E hoje a feniletilamida é uma medicação que auxilia demais no tratamento da ansiedade, da depressão e da TDAH, que eu vou explicar para vocês o qual o motivo disso, né? E assim, usem, porque o que eu tenho de estudos, né, que eu pesquisei depois que a Tamires me falou assim, Daiane, vamos falar sobre esse assunto. Eu falei assim, tudo bem, vamos estudar sobre esse assunto. E, gente, essa molécula, ela não foi de agora, sabe? Ela não é desenvolvida, não foi Não, conhecida de agora. Ela é de 1966 que eu vi o primeiro artigo. Então, assim, gente, é muito, muito antiga. E, assim, sempre eles avaliando sobre neurotransmissores, sobre o hormônio da felicidade, do humor, de deixar você bem. Então, acho que trazendo agora a central, ela tem uma pegada que eu amo, né? Que eles sempre conseguem achar a medicação, aquele substância para fazer você trazer um tratamento adequado mesmo para o seu paciente. E hoje, pensando nessa tratamento de ansiedade e depressão, eu acho que a FEA, que eu vou mostrar para vocês, é um tratamento incrível e assim que vai auxiliar bastante vocês no tratamento do paciente de vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, gente, para vocês terem uma a apresentação. Só um minutinho. e fé, né, Dai, já é tido assim como um neurotransmissor mesmo, né? Ele age como um neurotransmissor. Por isso que a gente brinca aí essa questão é, de ser a molécula do amor, né? Pelo fato da gente ter concentrações endógenas aí aumentadas nos períodos que a gente está apaixonado, nos períodos que a gente está ali feliz, né, com essa sensação. Então é muito É, interessante isso. Eu tô então, vendo aqui, beleza, tá? todo mundo vendo, então eu vou Tá, começar tá tranquila aqui a divulgar a apresentação. a apresentação. Gente, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, levanta a mão aqui para mim, né? Fala ali no chat. Eu não estou vendo o chat de vocês, mas vocês podem levantar a mão aqui e falar: opa, Daiane, me explica aqui melhor. Eu vou parar e explicar a vocês melhor, tá? Eu vou acompanhando aqui também pelo chat, que aí, quando precisar, eu também te dou o grito, tá, Dai? Ótimo, então, combinado. Então, a gente vai falar hoje da feniletinamida. Gente, essa molécula é a molécula que é caracterizada molécula do amor. Por quê? Porque ela faz a sensação de dar uma sensação de bem-estar, de humor benéfico, aquela sensação de bem-estar mesmo, como se você estivesse apaixonado. Sabe aquela sensação quando você olha aquela pessoa e fala assim, meu Deus, né? É aquela pessoa. Então, é essa sensação que a feniletilamida que faz. Ela dá ela sensação de bem-estar, de humor benéfico, aquela sensação que você está realmente apaixonado. É como se você tivesse um mundo de oportunidades e você conseguia conquistar esse mundo de oportunidades como quando você conhece essa partícula e quando você estuda, essa sensação que eu tive durante o estudo é que realmente é como se eu estivesse tomando isso na minha veia, sabe? É aquela sensação de paixão mesmo pela molécula. Então, é realmente uma molécula apaixonante, tem que ter alguns cuidados que a gente vai explicar, mas realmente é a molécula do amor, e isso você pode transferir isso para o seu paciente. Ela age como neurotransmissor, aumenta quando está apaixonado, igual eu falei para Aí só vocês. pode ir pagando à esquerda devagar, tá?
Eu queria, Oi? se pudesse, só entrar, tá? Na garagem. Tá, deixa eu. Bom, então, Perfeito. ai, já deu aqui. Ela é sintetizada a partir do aminoácido fenilalanina, né? A gente utiliza muito a fenilalanina no tratamento da depressão, da ansiedade, né? Muito utilizada, inclusive tem vários ativos na central para utilizar a fenilalanina. Eleva os níveis de dopamina no cérebro, gente. Então, o efeito maior dessa molécula é utilizar como um dopaminérgico, né? Então, porque ela Sim. eleva realmente essa quantidade de dopamina ali no cérebro. Ah, então, o que que é a dopamina, né? Porque ela leva a dopamina, mas o que que é a dopamina? A dopamina é aquela molécula que aumenta a sensação de prazer, de motivação, é aquela molécula que te leva a fazer as coisas que você deve fazer. Porque às vezes o paciente chega para você e fala assim: ah, eu até tenho vontade, mas eu não tenho aquele início, aquele, né, de ir e fazer. Então, essa motivação é utilizada através da dopamina. Se você não tem dopamina, você vai ter sonolência, vai ter cansaço, fadiga, sensação que você não vai, sabe? Aquela sensação que você não tem nada para oferecer, você só tem baixo, você só fica na depressiva, você só fica triste, né? Então, a dopamina, ela dá essa sensação de prazer, de motivação, ela vai te deixar um pouco mais enérgica, que é assim como todos os medicamentos que agem, né, a nível de dopamina, que fazem você ter essa sensação de prazer, de energia, né, de foco. Então, o déficit de dopamina, o que que acontece? Vai provocar alguns sintomas. Por exemplo, a déficit de atenção, por isso que ela é utilizada, né, utilizada muito em pacientes que têm TDAH, porque é uma molécula, se você tem uma deficiência dela, vai te causar uma déficit de atenção, você vai ficar totalmente sem saber o que que você precisa fazer. Então, você não tem essa motivação. Vai causar hiperatividade, se você tiver uma deficiência da dopamina, né? Sensação de sofrimento, e alguns pacientes podem ter depressão, não por outros sintomas, né? Não pela serotonina básica que a gente conhece, mas por deficiência mesmo da dopamina. Por isso que é importantíssimo utilizar algumas medicações, alguns neurotransmissores que vão auxiliar nessa dopamina, que a gente só utilizar a serotonina às vezes não vai funcionar. E olha que interessante, né? A gente traz aqui as três moléculas para vocês verem a diferença. A diferença só está nas hidroxilas ali. Então, a gente tem a primeira molécula de dopamina, a segunda molécula é a da feniloetilamina e a terceira molécula é a da noradrenalina. Então, vocês percebem que tem uma característica muito próxima, né, das três. Então, por isso que o efeito quando a gente coloca como efeito benéfico da FEA, é realmente ter uma ligação entre esses receptores, né, próximos da dopamina e da noradrenalina. Tá? Então, a fenilalanina, ela parece ter um efeito muito potente na saúde humana e ela tem menos risco do que os seus próximos ali, a própria dopamina e a noradrenalina, porque ela não é, vamos dizer assim, a molécula dela, para ela ser sintetizada, ela não vai fazer tantos efeitos colaterais igual teria se a gente tivesse a dopamina e a noradrenalina juntas. Então, o que que essa molécula faz? Essa molécula vai diminuir a sua ansiedade, vai melhorar a relação de humor, ela aumenta a sua motivação e energia. Por quê? Porque ela fica próxima e ela é parecida, uma molécula parecida com a dopamina e a noradrenalina. Se você quiser parar um pouquinho para conversar, falar alguma coisa, Tamires, pode? Tá, Acabou. tranquilo. Eu acho interessante, Dai, no caso aí do FEA, que além dela ser considerada aí essa neuroamina endógena, ela vai ter essa relação direta com a dopamina, mas ela vai também estimular a liberação de outras aminas biogênicas, né? Como a serotonina e como a noradrenalina. Então, a gente Isso. acaba muitas vezes mirando, porque, por exemplo, quando a gente pega os pacientes
depressivos, né, e ansiosos, muitas vezes a gente acaba até se confundindo. Quando eu penso num paciente depressivo, eu tenho ali que rebalancear, que remodelar a parte serotoninérgica primeiramente, e ali lado a lado a parte dopaminérgica. Agora, quando eu pego um paciente que é mais ansioso, muitas vezes, se eu aumento muito serotonina, se eu trabalho com triptofano, com, né, vitamina C alta dose, magnésio, somente esses de modulação da serotonina, eu acabo não modulando essa dopamina e acabo muitas vezes até fazendo dele um grau de ansiedade maior. Então, a Uhum. gente realmente tem uma anamnese específica, né, e muito bem direcionada, que esse paciente é depressivo e ansioso, tá? Esse aqui é só depressivo, esse aqui é só ansioso. A gente entra com protocolos injetáveis, né, um pouco diferentes, mas FEA vai caber em qualquer uma das duas indicações. A gente vai conseguir estar usando, né, tanto nesse comportamento depressivo ansioso, quanto no comportamento apenas ansioso quanto no TDAH também, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre os pacientes onde não devemos usar, mas nesses que precisam desse bom comportamento, fantástico. É isso aí. E assim, ó, ela acabou de falar sobre a questão do mecanismo de ação, né? Porque assim, o mecanismo de ação do FEA, ele vai ser acoplado a essa proteína chamada TAR, e quando você associa o FEA mais o TAR, você tem uma inibição da recaptação de dopamina, de serotonina e de norepinefrina. Então, vai aumentar todos esses neurotransmissores que a gente precisa para a gente viver bem, né? Para a gente ter animação, para a gente estar motivado, ter energia. Então, a gente não tem como a gente só avaliar, principalmente na depressão, igual ela falou muito bem, não tem como a gente avaliar um só neurotransmissor, a gente tem que avaliar um global, né? Se você não ter essa relação pareada, uma relação equilibrada, isso vai acabar prejudicando o tratamento. Mas como a fenilotilamina é uma molécula que consegue ativar nesses três neurotransmissores, é uma molécula que sim pode ser utilizada em todos os transtornos, né? Tanto ansioso, depressivo e no caso quando tem os dois, e que é muito bem recebido. E tem já muitos neurologistas já aplicando o uso da fenilotilamina como tratamento mesmo para ansiedade, para depressão, até no lugar, né, dos inibidores da recaptação de serotonina, no lugar Sim, então é uma boa utilização, até inclusive no TDAH, que hoje, né, a medicação que era mais utilizada para TDAH é a Ritalina, né, que é o metilfenidato. E hoje eles estão deixando de utilizar o metilfenidato, porque o metilfenidato em doses altas, que assim, talvez vocês que trabalhem, pessoas que têm TDAH, eu tenho pacientes, muitos pacientes com TDAH, na verdade, que às vezes não era realmente igual a Tamires falou no início, que não era diagnosticado, mas quando a gente vai parar para analisar e ver os parâmetros de TDAH, tem muitas pessoas que não são diagnosticadas e têm, né? E quando você começa a fazer o tratamento, essa pessoa explode de falar assim, nossa, por que que eu não descobri isso antes? E sim, hoje o uso da Ritalina, né, que era antigamente utilizada com muita, e foi muito, muito bem utilizada, foi uma molécula muito bem estudada, mas que com efeitos, com o uso prolongado, a gente tinha que ficar aumentando dose, né? E esse aumento de dose, o que que causava com o paciente? Alterações cardiovasculares, a pessoa ficava totalmente totalmente. dependente, então acabava que o uso dessa medicação da Ritalina foi muito bem usada, a gente não tem o que reclamar, porque realmente melhora, mas os efeitos colaterais devido a esse excesso de dose, eles começaram a avaliar e utilizar agora o FEA no lugar desse metilfenidato, né? E Sim. assim, gente, com boa resposta e com sem efeitos colaterais, né, Tamires? E como a gente viu, né? Como eu, por exemplo, recebo diariamente vocês, né? A gente discute muito caso e tudo. Como a gente identifica muitas vezes um formato de tratamento medicamentoso sendo feito apenas com aumento de dose, sem pensar
na multi, né? Nos multifatores ali que estão realmente interligados ali com os processos patológicos. Quando a gente pensa na depressão, por exemplo, começa ali com uma sertralina 50 miligramas, paciente não responde, passa para 100, paciente não responde, passa para 200. E aí falta aquele momento da gente pensar assim, poxa, é um paciente depressivo, é um paciente que tem em grande escala redução de serotonina e redução de dopamina. Como que eu posso aumentar a inibição da recaptação de serotonina, aumentando as doses do medicamento, se eu não estou tendo serotonina disponível ali para aquele meio? Então, a gente tem que parar para pensar que por trás daquela baixa serotoninética existe uma fisiologia, né? Que essa fisiologia, por exemplo, pensando aí na serotonina, ela envolve, né, a conversão do L-triptofano no 5-hidroxitriptofano para ir para a via da serotonina e se transformar, né? Ele se transforma em serotonina e melatonina. Essa via, ela é magnésio dependente, vitamina C dependente, B3, B9, selênio. Então, o que que eu faço? Poxa, muitas vezes eu posso, então, colocar essa suplementação para ser utilizada como cofator dessa conversão do L-triptofano no 5-hidroxitriptofano, né? E manter ali a dose. Ou, não, eu quero subir a dose, mas não vai adiantar eu subir dose se eu não aumentar a serotonina na fenda sináptica. Eu vou continuar dando volta, né, atrás do próprio rabo, vamos dizer assim. Então, realmente não funciona. O mesmo com qualquer neurotransmissor, eles são dependentes. Eu acompanhei vários psiquiatras já fazendo desmame, que a gente trabalhou junto em alguns casos, fazendo desmame de inibidor de recaptação de serotonina através do uso de 5-hidroxitriptofano. Era uma molécula, né? É uma molécula incrível que a gente usa nesse sentido e que muitos pacientes respondem super bem. Por quê? A gente tem aqueles pacientes depressivos muito crônicos, mas a gente tem aqueles vestibulandos, pessoal que está ali num estudo muito avançado, né? Com a cabeça, um nível de estresse muito. E aí, às vezes, vai no psiquiatra e acaba saindo de lá com um antidepressivo. E aí, a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente tem que fazer desmame, porque o corpo para de produzir uma vez que eu entrego, né, meio que pronto. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento de ir trabalhando na regressão de dose e suplementando aí com o 5-hidroxitriptofano. E agora a gente vai unir, né, a essa tratativa aí do 5-hidroxitriptofano o FEA. Porque para a dopamina não tem nada que vai ser melhor, porque ele trabalha na via direta. Então, acho que vai assim ser incrível. Uma doutora aqui perguntou, Dai, se a gente pode usar, né, pela via intramuscular, junto com inibidores da recaptação de serotonina, uma fluoxetina, por exemplo. Aí vai depender do seu paciente e da resposta que ele vem tendo. Por quê? Se ele toma fluoxetina e ele está controlado, significa que ele está produzindo serotonina e na fenda sináptica não estava tendo suficiente, mas eu entrei com a dose, né? E passou a armazenar ali a quantidade suficiente. Ou seja, esse é um paciente que, se eu entro com fé, se eu entro com 5-hidroxitriptofano, muitas vezes eu posso gerar uma sensação de mal-estar, aqueles efeitos colaterais clássicos, muito mal-estar, muita náusea, vômito, cefaleia, porque ele é um paciente que está compensado. Agora, se você está aumentando dose, o paciente não responde e tal, aí a gente precisa entrar na via. Aí pode ser que seja um paciente bem indicado de fazer uso tanto de FEA quanto de 5-HTP. Uhum. É isso aí, porque você tem o cuidado que você tem que ter é de não provocar uma síndrome serotoninética nesse paciente, ainda mais se ele estiver usando, né, doses muito altas de inibidores da recaptação de serotonina, né? Exato. E vai acabar que se está usando uma dose alta e você der o FEA, ele também age, né, na nível de serotonina igual a gente comentou. Então, ter esse cuidado, muito cuidado, para quando você for associar.
mas é igual a Tamires falou, tá com dose baixinha, tá ainda precisando aumentar, talvez associar esse neurotransmissor é uma coisa que vai trazer um benefício para esse paciente sem aumentar a dose da medicação dele, Sim. né? Uma outra situação legal é a questão do paciente com evolução de Parkinson, né? Alguém até comentou, perguntou aqui em cima, e eu falei um pouco sobre isso, né? Da gente ter aí através do aumento de dopamina, um estilo de vida mais saudável, um nível de atividade física melhor e tal, e reduzir um pouco a evolução do Parkinson, né? Assim, e isso em todas as outras doenças que acabam tendo um aumento de progressão voltado aí para a parte de déficit de neurotransmissores, né? Ou déficit de performance mitocondrial. Porque não quer dizer se eu vou usar o FEA, eu vou usar só FEA. Não. A gente vai trabalhar com substâncias ali, agregando, por exemplo, alguém perguntou aqui assim, se a gente pode misturar, né, associar a FEA com 5-hidroxitriptofano. Primeiro que a gente sempre vai pensar a via bioquímica e a via farmacêutica, né? Associar a fé com 5-HTP pode, pela via farmacêutica, a parte farmacotécnica pode. Eles são compatíveis, não tem problema, tanto pela via intramuscular quanto pela via endovenosa. Sempre a gente pensando nos cuidados. Se o paciente demorou a compensar, né? Se tem a indicação, se vale a pena eu já entrar com os dois, ou vale a pena eu fazer uma semana um, outra semana outra. Eu, quando a gente vai pensar em neurotransmissores, eu prefiro sempre trabalhar no menos, evoluindo para o mais. Eu acho que é mais seguro, por quê? Porque são pessoas que já chegam na clínica, no consultório, com evoluções difíceis, muitas vezes, né? Ele já vem lutando, ele já vem trabalhando em cima daquilo ali há muito tempo. Ele demorou a estabilizar e tal. Então vamos fazendo, né? Vamos fazendo aos poucos, vamos evoluindo. Agora, por exemplo, associar um paciente que chega para você e fala: olha, eu durmo mal, eu não tenho energia para nada, eu sou uma pessoa triste, mas eu ainda não estou fazendo uso, é o meu primeiro contato, eu ainda não estou fazendo uso, por exemplo, de remédio para depressão e tal. Quantos desses que vocês pegam? Você, por exemplo, trabalha com emagrecimento, deve pegar todo dia, Todo né? A dia, pessoa toda vai pelo hora. emagrecimento, muitas vezes ela não tem um quadro crônico de depressão, mas ela se sente assim. Então, imagina que bacana a gente fazer fé junto com um booster ATP, né? Que entra ali com o análogo da ATP, com uma PQQ, com a L-carnitina para agir na beta-oxidação, na lipólise, trabalhar junto com as vitaminas do complexo B, né? Trabalhar junto com a prolina, com a derribose, fazer esse link, trazendo a parte de aporte de neurotransmissor, mas estimulando a parte mitocondrial, porque a gente sabe que são as mitocôndrias, né, a base de tudo. Então, assim, você não se apega só em um ponto, né, Daiane? Você se apega em vários pontos. É verdade. E, gente, a associação do FEA junto com as mitocôndrias, vocês vão ter um sucesso, assim, incrível. Porque, assim, só com a ativação mitocondrial, para melhora dessa ativação mitocondrial mesmo, colocar esse paciente para ter uma absorção melhor, uma ativação melhor do organismo dele através das mitocôndrias, você já deixa o paciente extremamente bem. Com associação com DEA, isso daí você pode ter certeza que o seu paciente vai voar. E assim, o resultado seu de clínica, o resultado que você vai ter no tratamento do seu paciente, que seja ele para ansiedade, que seja para depressão, que seja para emagrecimento, para performance, isso tudo vai agregar, tá? Então, assim, acho que veio realmente para trazer um benefício enorme. E outra coisa, uma outra utilização ali são pacientes 40 a mais. E hoje, inclusive, daqui a pouco eu estou fazendo ações para pacientes 40 a mais. Dia 21 eu vou ter um evento só para pacientes 40 a mais. Olha só o benefício que a gente vai trazer para essas mulheres que estão no climatério, menopausa, que já estão entrando ali com deficiência, né, hormonal e além disso de neurotransmissores, né? Então, se você associar essas duas, a questão hormonal
com o tratamento, né, dos neurotransmissores, a resposta do seu paciente vai ser muito melhor. E Com ainda certeza. estando com a mitocôndria, acabou, o paciente vai te chamar para o resto da vida. E acho que é isso que a gente tem que trazer, melhor qualidade para o paciente, né? Dependendo da indicação que ele tiver. Sim. Certo. E aí, Felipe está falando. comentando aqui, Dai, que ele faz o uso da fenilalanina para fazer desmame dos inibidores de recaptação de serotonina, né? É, se ele deve prescrever triptofano, vitaminas do complexo B, sempre que a gente vai fazer o desmame, Felipe, tem até um artigo que a gente pode disponibilizar depois, que ele faz um comparativo. Eu sempre levo ele nas nossas aulas, nos nossos congressos, que ele fez uma comparação da fluoxetina e do 5-HTP em pacientes ali relacionados ao índice, aos níveis, né, de serotonina. E a gente teve uma curva em nanogramas, em nanomol por litro, de 73 para aqueles de fluoxetina, de 80 do de fluoxetina contra 73,3 no 5-hidroxitriptofano. Então, é uma substância muito indicada, né, para fazer desmame. O que a gente pode fazer? Ah, vou fazer só injetável? Às vezes não, às vezes você pode fazer o injetável uma vez por semana, porque a gente pega, né, o afinco da biodisponibilidade e tal, e depois pode fazer uma manutenção diária oral ali para ir fazendo essa retirada, né? Uma coisa não vai sempre dispensar a outra. Sem sombra de dúvidas, a biodisponibilidade do injetável é muito melhor, mas a gente pode dar sequência, né, com esse desmame. E sim, se o paciente chegou a ter a indicação do uso, né, de uma fluoxetina, de uma sertralina, ele não tem uma produção de serotonina viável para aquele fisiológico. Se você tirar, vai parar de inibir a recaptação do pouco que ele tem, então é legal sim a gente estimular o aumento da serotonina. E isso a gente faz através dos cofatores. Eu vou escrever para vocês aí quais são os cofatores de serotonina, para, né, para fixar, mas são magnésio, B3, B9, o selênio e a vitamina C. Geralmente a gente usa de 1 grama. É ótimo. Eu já fiz esse protocolo, viu? Para paciente depressivo. E é maravilhoso. Porque, assim, algumas pessoas não sentem, não sei se é uma experiência da Tamires, mas alguns pacientes podem sentir um pouco de muitas náuseas com o 5-HTP. E quando você Sim, faz esses neurotransmissores, né? Magnésio, B3, uso demais, né? O NAD é um ótimo precursor de B3, né? Não pode associar os dois, mas seria muito interessante como há uma melhora, inclusive da dor, né? Pacientes com dor crônica, com fibromialgia, você associar também magnésio, a B3, né? Esses cofatores para serotonina, você auxilia muito sim, no tratamento da dor. E eu acredito que o FEA vai vir com força também nesses pacientes com dor crônica, porque ele age, né, a nível de neuro, neuromodulação, vamos dizer assim, né? Por causa dessa ação dele nos receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, né? sim, com certeza. É muito interessante. Até assim, ó, a gente falando aqui do fé e depressão, é isso que o colega falou, né? Você evitar de usar um inibidor da recaptação de serotonina e tentar utilizar o FEA no lugar. Porque, primeiro, que inibidor da recaptação de serotonina é uma medicação que você demora um pouco mais para ter efeito, né? Até 15 dias para ela começar a fazer um efeito legal, principalmente aqueles pacientes que já estão naquela fase de depressão mais profunda, que você precisa tirar um pouco mais rápido, até você ter essa ação e, né, formar um efeito benéfico da serotonina, do inibidor da recaptação de serotonina, você pode fazer isso através do FEA com um pouco mais de rapidez, de agilidade, né? Então, além disso, o que você está tratando não é só o serotonina, né? Você está tratando noradrenalina, serotonina e a dopamina. Então, é uma alternativa e tanto no tratamento da depressão. E eu tenho certeza que vai vir com
com uns bons resultados aí intramuscular realmente pela biodisponibilidade que ele tem, né, de 100% aí na absorção, quando a gente faz isso pela intramuscular ou endovenosa. Então, é assim, é incrível o tratamento, e não só, né, agora parte a minha parte, agora veio, ó, A amo, parte que né? você mais gosta, né, Tô Daiane? apaixonada nisso daí, gente. E é igual eu falei para vocês, não adianta você tratar a obesidade se você não tratar a ansiedade do seu paciente. Não resolve. Ele vai voltar, ele vai usar, né, inibidores da GLP-1, ele vai usar qualquer medicamento, bupropiona, naltrexona com topiramato, ele pode usar qualquer medicamento, mas se ele não tiver o tratamento da ansiedade dele conduzida e muito bem conduzida, a hora que você começar a diminuir o medicamento, ele vai começar a engordar de novo. Então, tratar essa parte emocional, deixar esse paciente feliz, animado, disposto, com vontade, agindo principalmente nesses receptores, pode ser uma arma muito interessante para o tratamento da obesidade. E é isso que a gente vê, né? Que ele não é um tratamento, não é uma medicação que vai fazer específico para emagrecimento. Ele não é isso, tá? Mas que ele pode ser uma medicação que pode ser associada e com um tratamento muito legal pro emagrecimento, certo? Com Porque certeza. melhora o humor, né, gente? É, uma Pensa, vez que eu vou ter mais a pessoa energia, né? começa a emagrecer. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Encontrei isso na internet, a Ah, gente vê, né, que ele não é um tratamento, não é uma medicação que vai fazer a minha Alex, ela é ótima. Sua É Alexa. Siri, sei lá, Alex. Começa a conversar com a gente. Mas o emagrecimento, isso era utilizado no emagrecimento porque melhora o humor, né? Ele beneficia a concentração, melhora o humor, então vai te deixar um pouco mais disposto, mais animado, com energia para seguir um plano alimentar, que vocês sabem aí muito bem que plano alimentar é uma coisa que não é fácil para seguir, né? Até você se adequar àquele plano, ter uma rotina saudável, isso não é fácil. E com um modulador que vai auxiliar nesse humor durante esse período, é maravilhoso. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim. E ainda a dopamina, vocês sabem, né? Que ela diminui o apetite. Portanto, a gente utilizando ela como É. um inibidor, né? Vamos dizer assim, não on-label, mas. Um off-label, né? E a gente até fez, Daiane, uma live há poucos dias, onde a gente comentou também do NALT, né? Da Ah, N-acetiltirosina, que eu amo. também tem uma influência aí relacionada diretamente na dopamina, né? Que vai estimular isso. Então, a gente usa o NALT nesse sentido também. Poderíamos usar associadas, fazer o uso de fé junto com a NALT. A gente tem tido excelentes feedbacks com o NALT. Quem comprou no lançamento já está recomprando, já está colocando em novos planos terapêuticos e tem sido excelente. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A gente está na aula de fé, mas o Naut é uma coisa que não tá ficando na minha clínica. Chega, eu saio. É assim, eu comprei acho que uns 10 caixas, já era. Porque assim, é muito legal a resposta que você tem e o Moreflex, né? Que a gente deu aula também há um mês atrás, mais ou menos. E assim, paciente que estava com Parkinson, meio com Parkinson, a gente colocou Moreflex, colocou o Naut e foi uma resposta incrível no tratamento dele, tá? Com vitamina B12, com vitamina B12, B6, B9, com o complexo B. E assim, foi uma resposta. Ele mesmo mandou uma mensagem depois, falou assim: Nossa, agora eu vi um negócio que eu nunca tinha visto. Parece que eu dei um ânimo, uma disposição, um trem esquisito, assim. Ele falou assim que até, ele tem uma dificuldade já de locomoção devido ao Parkinson. E Sim, assim, ele falou assim, Daiane, eu tô andando. Aí eu falei assim, nossa, né? Que legal, né? Então, assim, isso tudo com o Naut Moreflex, viu, gente? É muito, muito interessante a associação. É perfeito. Tô amando. Boro, tô amando o boro. Eu também, uso né? Eu quase também tenho, a tudo. gente tem colocado aqui em vários tratamentos e realmente a gente viu que acertou muito nesses novos lançamentos,
porque muitas vezes a gente se apega um pouco mais na parte estética, de emagrecimento, de hipertrofia, enquanto a gente percebe que realmente a base, ela é muito intrínseca, né? A base, ela é muito importante. O paciente muitas vezes não consegue ter, né, os bons resultados que teria quando se pega da base, né? Vai modulando a base. Então, parte mitocondrial, né? Parte. Aí, se a gente pensasse em associar esse NALT, a gente podia associar o NALT com FEA, com as vitaminas do complexo B, né? Que são ali cofatores mitocondriais. A gente pode associar com o trio de metilação, porque quando eu penso, né, em todas essas fisiopatologias aí, muitas vezes eu estou falando de inflamação crônica, eu estou falando de uma metilação ruim, que vai gerar um aumento, uma elevação, um descontrole de homocisteína. Então, uma coisa vai ali se interligando, né, à outra. E a questão de estudar o caso clínico do seu paciente isoladamente, ela é interessante, por quê? Porque tem paciente que é emagrecimento e Parkinson. Tem paciente que é hipertrofia e depressão. Então, a gente vai colocando aquilo que acha que naquele momento faz mais sentido, que a gente vê que é mais interessante, né? Tornando esses protocolos e esses planos terapêuticos um pouco mais personalizados. Isso é muito importante, né? É verdade, né? Muito bom. E é isso. Então, o FEA pode ser utilizado então no TDAH, pode ser utilizado na depressão, a gente falou agora também no emagrecimento. E tem mais alguma coisa, Tamires, que você quer Tem comentar? as contraindicações, né? Vou falar E aqui a na gente frente. não comentou, porque hoje a É. gente tem aí também os pacientes que vão. Ah, você já tem aí, ó, é porque eu achei que você Tem. tinha finalizado. Que eu acho que é Não, bem importante a gente comentar. tem sim. E assim, gente, algumas coisas a gente não pode utilizar junto com o FEA, até porque a gente está utilizando uma medicação que é neurotransmissor, né? Age nos neurotransmissores. Então, pacientes com uso de inibidores de mal não devem utilizar o FEA associado, né? Uso associado com o Venvance, isso tem que ter cuidado, porque como a gente falou do FEA com o emagrecimento, e hoje está um boom de tratamento para com Venvance e Ritalina para emagrecimento. Não deve ser utilizado, até porque vocês têm que pensar que é o mesmo, tá agindo ali no mesmo local. Então, cuidado, muito cuidado, não deve ser utilizado com Venvance e com medicamento, pacientes que estão usando Ritalina. Ter esse cuidado, igual a gente já combinou, a gente já conversou com os pacientes que usam os inibidores da recaptação de dopamina, porque a ofeia vai aumentar bastante a dopamina, então pode fazer até um aumento excessivo de dopamina, causar transtorno para esse paciente. Ah, Cuidado com os inibidores de recaptação de serotonina, não é que é proibido, mas tem que ter essa consciência que a gente conversou, né? Principalmente naqueles pacientes que não estão compensados, ter esse cuidado de colocar junto com dose para os pacientes usando dose alta, né? Isso pode fazer uma síndrome serotoninérgica e ser muito grave para o seu paciente, né? Ou Sim, noradrenérgica. Então, evitar essa associação, principalmente se o paciente estiver utilizando alta dose. Então, ter realmente esse cuidado. Tem mais alguma coisa? quando a gente pega as contraindicações, é que sim, o que eu mais achei dentro das revisões foram nos pacientes também esquizofrênicos, né? Isso Porque não pode. nesse caso a gente tem, né, uma reversão nessa questão da dopamina. Então, os pacientes esquizofrênicos, eles também são contraindicados aí de fazer esse uso. Doutora Cátia está perguntando aqui sobre quem faz uso da cannabis. Você tem alguma informação, Dai, sobre isso? Pode associar quem faz uso do cannabis no caso, teria que pôr o 9-delta tetraído canabidiol, por ser um psicoativo. Eu tenho pouca experiência com cannabis. Então, assim, doutora Kátia, se a Daiane também não conseguir entender a pergunta, eu vou pedir ajuda aos universitários e te dou uma resposta. Assim, ó, eu também não tenho muito contato com pacientes que usam cannabis. O que a gente sabe é que tem que ter
principalmente, eles já têm que ter o cuidado para utilizar junto com medicamentos que agem em nível de neurotransmissores. Pensando na fisiopatologia do FEA, pode ser que seja sim uma alteração e ter um cuidado ali. Mas assim, de falar que pode ou não pode, eu não tenho esse dado. A única coisa que realmente é bem lembrado que a Tamiris falou é o esquizofrênico, porque o esquizofrênico ele já tem uma quantidade de FEA maior Alterado. mesmo É, do que um paciente que não tem esquizofrenia, tá? Então, nesses pacientes, realmente, por essa quantidade de fé já ser aumentada, se você colocar um fé aí, pode prejudicar bastante. Mas o sim, cannabis, eu vou passar para a Tamires perguntar os universitários para saber sobre a questão da cannabis em específico. Eu teria esse cuidado de utilizar, e principalmente pacientes extremamente depressivos. Eu não utilizaria associado, não. fora, né? A doutora Márcia perguntou aqui a respeito da hipertensão, né? Assim, claro, se o paciente ele é um hipertensivo descontrolado, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né? Efeito adverso de excesso de dopamina, na verdade, inclui, né, dor torácica, hipertensão, hipotensão, né? Batimento ectópico. Então, assim, algumas arritmias são as maiores complicações por excesso de dopamina. Se o paciente está descompensado, eu não vou usar. Agora, se é um paciente compensado, se está tudo ok, né? A gente vai fazer ali uma dose menor e ir testando, faz intramuscular, né? É, uma doutora que tem talvez um pouco mais de contato com a cannabis, comentou aqui que ela está fazendo cannabis com tirosina oral, ou seja, ela está fazendo NAUT, né, também, e não está sentindo qualquer tipo de efeito adverso. Ela disse, inclusive, que é nela que ela está com a dopamina baixa. Com o Naut, eu acho uma boa estratégia, tá? É, Naut eu gosto bastante com o cannabis. Tanto é que esse paciente meu com Parkinson, eu coloquei a cannabis para ele, junto com o associado com a endovenosa de Naut. E assim, a sim, resposta realmente é muito legal. Agora, com feia, eu ficaria meio assim, não por causa da dopamina, mas porque ele age também a nível de serotonina e norepinefrina. Então, assim, norepinefrina. tem que ter esse cuidado, porque pode ser que aumente bastante ali os receptores. Mas, assim, é igual eu falei, eu não tenho tanto contato com o cannabis e eu não posso dizer com toda certeza que não pode. Mas eu Sim, ficaria com essa questão, assim, dos outros neurotransmissores, tá? Então, o sim, Now é uma boa opção, o Moreflex eu usei demais, é muito boa opção, até com o cannabis, mas essa questão de trabalhar com os outros dois neurotransmissores, eu ficaria meio que apreensiva. Os Pensou em neurotransmissor, a gente tem que testar mesmo, que fazer com mais cuidado e ir aos poucos, né? Até isso. chegar Talvez ali, até diminuir a dose. O que que você acha, tá? Meia dose, meia talvez, uma boa, dose. né? Gosto muito quando a gente vai fazer, por exemplo, azul de metileno pela primeira vez. Eu gosto de ir tateando, eu acho que é bem indicado. Sempre que me perguntam, eu falo, vamos tateando, vamos fazendo aos poucos, né? Acho que faz muito sentido, Uhum. E né? os pacientes hipertensos, é o que a Tamires falou, eu também concordo. Não, pacientes hipertensos que estão controlados, isso daí é a vida que segue, como se diz, tá tudo bem, não temos problema. Paciente com arritmia, utilizando medicamento para antiarrítmico, aí eu ficaria, né, naquela, né, se utilizaria ou não, e talvez utilizaria dose menor e experimentaria. Porque você não Sim, pode deixar também de colocar para um paciente que tem todas as indicações só porque ele com uma arritmia controlada, gente. Ele está utilizando medicamento, está controlado. Mas se ele tem uma indicação precisa de FEA, por que que você não vai utilizar se isso está bem controlado? E talvez uma sim. dose menor para avaliar a resposta desse paciente. Com certeza. E aqui, voltando no Parkinson, que foi perguntado novamente, a gente sabe o seguinte, o Parkinson, ele causa degeneração de substância cinzenta, né, substância negra.
que são células ali que vão produzir substância dopaminérgica, né? Vão produzir dopamina, que vai conduzir essas correntes nervosas aí para o corpo. E aí, realmente, se eu tenho um paciente em Parkinson, eu vou ter um grau mais baixo de dopamina, sim. Então, a gente pode usar NALT, que é precursor de dopamina, a gente pode usar FEA, a gente usa bastante também o Pucognitivo, que é um modulador de acetilcolina, e no Parkinson eu acho assim que é incrível e extraordinário a gente trabalhar muito bem a parte emocional do paciente, né, evoluir muito bem, que com essa modulação de neurotransmissor eu já melhoro, além de dar uma estabilizada, né, nos sintomas. E esse paciente, para mim, a gente tem que ter muito cuidado com ele na perda de massa magra. Quando me Ixi, fala em parça, eu penso em sarcopenia na hora, assim. Eu acho que sempre que vai trabalhar com um paciente parkinsoniano, já pensar também em HMB, já pensar em aminoácidos essenciais, entrar, por exemplo, com o amino, né, por via oral ali, diário. Eu acho que é um paciente que precisa de termos, a gente precisa de ter muita atenção. Uma vez que a gente já sabe, já conhece, né, que massa magra, que músculo está inteiramente ligado com a longevidade. é. Então, para a gente, né, é o que vai fazer muito sentido, Nem fala, porque eu também sou né? apaixonada nessa área aí. E eu falo para vocês, gente, um idoso com músculo é totalmente diferente de um idoso sem músculo. Porque, assim, o idoso sarcopênico é o idoso que realmente sofre muito mais. E, assim, os pacientes com Parkinson, você pensar até na reposição ali hormonal dele mesmo, sabe? Pensando em testosterona para auxiliar nesse ganho de massa muscular. E o HMB, gente, ele vem, assim, é muito, muito bom. Por 10, sabe? Para esse paciente que vem É, zinco, magnésio, ornitina, é maravilhoso. Você vê a resposta desses pacientes com Pool 10. É incrível. Não sei se é você já testou, verdade. mas É, assim, pacientezinho, idoso, sarcopênico, que seja ele com Parkinson ou não, você utilizar o Pool 10 é incrível a resposta que ele tem, com seja ela certeza, intramuscular, seja ela endovenosa. Intramuscular com dói um pouquinho, certeza. mas é incrível a resposta deles. E o ganho de massa muscular ocorre. Gente, HMB é o único medicamento que é comprovado cientificamente que aumenta a massa muscular no idoso sem fazer exercício físico. Vocês É. entendem? Eu É até gravei um vídeo essa semana sobre isso, falando sobre o HMB. Foi um trabalho duplo cego randomizado, comparando os pacientes tratados com HMB ativos, com HMB sedentários e com HMB mais vitamina D. Assim, é, os que foram tratados com HMB com vitamina D, tanto no grupo sedentário quanto no grupo não sedentário, eles tiveram, assim, uma representatividade, principalmente na parte intermuscular, muito grande. É um resultado muito significativo, muito interessante. Isso aí faz total sentido. O doutor Marcos perguntou, assim, que o Cifé não aumentaria a hiperatividade nos pacientes com TDAH. Na verdade, ao meu ver, doutor Marcos, assim, quando eu tenho TDAH, né, eu vou ter diminuição da atividade ali da região frontal do cérebro e vai causar a atividade da dopamina, da noradrenalina, né? Claro que a gente tem os quadros onde é questão de amadurecimento cerebral e tudo, mas pensando no TDAH neurotransmissores, seria isso. Por isso que eu não uso FEA quando eu uso Ritalina, quando eu uso Venvance, porque aí eu posso dar, assim, uma superestimulação. Eu uso fé como tentativa de pacientes serem não medicados, né? Ele tentando tratar ali na casuística, redução de doses, ou aquele paciente que não é tão grave, por exemplo, teria aí essa indicação. Seria isso, Daiane, você também vê por esse lado? sim, é isso aí. Até porque associar duas medicações estimulantes é como se você estivesse colocando Venvance e Ritalina ao mesmo tempo. Então, Isso, acho que exato, não convém, tá? exato. Realmente, a Ofeia é uma medicação para você evitar o uso de medicamentos que podem dar problemas cardiológicos, né? Eu acho Esses estimulantes. esses estimulantes. Então, você utilizar isso como pré
ou em vez de você utilizar os medicamentos estimulantes, acho muito mais interessante do que realmente começar já logo com Venvance num paciente que tem TDAH, que seja ele leve, né? Um TDAH leve, uma história Isso. que tá meio que confusa ali, se você não sabe se tá, se não tá, talvez utilizar o FEA é uma boa arma para você. E assim, o Para não melhor se tornar um paciente medicamento, né, que usa medicamentos alopáticos, né? é isso, Tentar fazer aquele organismo responder. é. Daiane, eu quero assim, né, te agradecer muito, muito pela disponibilidade, né, de estar conosco, falar com vocês, né, que a feniletilamina, que é o FEA, ele já está disponível para compra, ele já está liberado, é um produto super acessível, ele pode ser feito pela via intramuscular, pela via endovenosa, então dá para a gente trabalhar com muita segurança. Nos nossos testes, a gente percebeu que a via intramuscular é uma via tranquila para ele. Você pode associar com lidocaína se quiser, tá? Para ser mais confortável para o seu paciente. E assim, já deixar o convite, né? Que a nossa comunidade científica, esse mês ainda tem mais uma live. Dia 21, que é terça-feira que vem, a gente vai falar sobre um outro lançamento, que é o Ribosídio. A doutora Paula White, o Renan, que é do nosso comitê científico, a doutora Gleice, vão falar sobre o uso de NADH e de ribosídio em doenças relacionadas a mitocondriopatias. Então, assim, não tem como falar de NAD, de ribosídio, sem falar de energia, né? Então, vai ser, assim, muito bacana, mais um encontro, e a gente vai aí comunicando através, das nossas comunidades aí, tá bom? Isso aí, muito obrigada, Tamires, mais uma vez pela parceria, por me convidar. Estou sempre à disposição para apresentar. Quero pedir vocês, se vocês tiverem à disposição, para seguir ali no meu Instagram, doutora Daiane Vilela. Ali eu dou muitas dicas, muitas coisas boas são por vir. Daqui a pouco a gente vai lançar aí uma mentoria para médicos. E espero vocês lá, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, pode me mandar no meu celular, pode mandar ali no direct do Instagram, que eu respondo vocês. Depois eu dou meu número de celular para a gente conversar e tirar dúvida. Coisa boa, né, gente? Gratidão demais, assim, pela presença de todos vocês. E a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, na próxima terça, na verdade, é 21, para falar sobre mitocôndria, porque a gente está precisando, na verdade, de mitocôndrias funcionais, né? Agradeço demais a todos vocês, nossos parceiros. A consultoria da Central Injetáveis está à disposição para recebê-los, para sanar dúvidas, para mandar o material científico do FEA, que está pronto também, tá? E a gente vai conversando, combinado?